Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos em mais uma atividade do Mês Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovações, e esse dia está sendo dedicado ao INT, Instituto Nacional de Tecnologia, que é uma unidade de pesquisa vinculada ao MCTI. Veja a programação do nosso mês em snct.mcti.gov.br. Hoje nós vamos receber aqui 4 pesquisadores, né? Em vários graus de desenvolvimento profissional, né, com diferentes experiências, que vêm falar nessa mesa redonda sobre a profissão de cientista, né? O nome da nossa mesa na verdade, o assunto da mesa são cientistas de diferentes áreas do INT, engenharias, química, materiais, que irão contar um pouco da sua trajetória profissional, os desafios, satisfações da profissão e vão tirar dúvidas dos jovens sobre a carreira nessas áreas. Então, nesse ponto, as perguntas que vocês quiserem fazer, podem colocar no nosso chat, que elas vão estar disponíveis para esses pesquisadores poderem ir respondendo durante a conversa, né? Nós vamos receber aqui a Márcia Gomes. A Márcia é engenheira química, com doutorado pelo Instituto de Macromoléculas da UFRJ, na área de Ciência e Tecnologia de Polímeros. Ela é pesquisadora do INT e é coordenadora de desenvolvimento tecnológico. Vamos receber também a Valéria Pimentel, que é graduada em Engenharia Mecânica pela UFRJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tendo cursado parte da graduação de Engenharia Mecânica na Universidade... depois você diz o nome, viu, Valéria? Muito difícil, alemã, né? E a Universidade de Santa Úrsula, com mestrado em Planejamento Energético pela UFRJ, doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também como convidado, nós temos o Guido Rezende, de Alencastro Graça, com graduação em Engenharia Mecânica no UFRJ. Atualmente, ele é bolsista PCI do INT, atuando como pesquisador. A Paola Oliveira, nossa última convidada, bacharel em Química, licenciada em Química pela Universidade Federal Fluminense, mestranda em Química pelo Instituto Militar de Engenharia, IME, na área de catálise, desenvolvendo pesquisas em parceria com o INT. Então, agora eu vou passar a palavra para a Márcia, que vai conduzir essa conversa para tratar do que é a vida de um pesquisador. Passo a palavra, Márcia. Está com você. Obrigada, Ana Paula, pela introdução. Queria abrir agradecendo ao Ministério essa oportunidade de nós falarmos um pouco sobre o que é ser cientista. Agradecer aqui a Valéria, ao Guido, a Paola, que toparam bater esse papo aqui com a gente. E, sem mais delongas, né, vamos ao assunto que nos reúne aqui. Só para avisar, as perguntas podem ser feitas durante esse bate-papo, a gente vai respondendo na medida que as perguntas forem chegando. E eu vou começar me apresentando, né? Eu sou a Márcia Gomes de Oliveira, sou engenheira química por formação, trabalho no INT como servidora desde 2002, ou seja, acabei de completar minha maioridade aqui no Instituto. Minha área de interesse é em ciência e tecnologia de polímeros. Eu sei que polímeros parece um palavrão, mas na verdade significa plásticos, borrachas, resinas. Então essa é a minha área de interesse. Eu tive antes aqui um período como bolsista, quando eu fiz o curso técnico em Química, e aqui eu abro um parênteses para falar um pouco como eu cheguei até aqui, né? O que me fez escolher ser da área da Química, né? Na verdade, é uma história que começa lá na minha infância. Meu pai me deu de presente um laboratório químico infantil. Não sei exatamente o que aconteceu, se ele não achou a boneca, se ficou para a última hora, mas o fato é que eu adorei aquele brinquedo, esgotei todos os reagentes em uma semana, e dali por diante aquilo ficou marcado em mim. Eu ainda estava, talvez, na terceira ou na quarta série, por aí. E mais tarde, então, quando eu estava, acho que talvez na sétima série, não me lembro bem, eu fui a uma semana de Química
da Escola Técnica Federal de Química aqui no Rio de Janeiro e fiquei encantada. E dali por diante era aquilo que eu queria fazer. Tanto é que quando eu terminei o que hoje a gente chama de ensino fundamental, né, que era o ginásio, eu fiz concurso para a Escola Técnica Federal de Química, fiz o curso técnico em Química Industrial, e lá foi um dos melhores períodos da minha vida. Eu adorava aquela escola, adorava os meus amigos lá, adorava os laboratórios, e lá a gente tinha laboratório, né, aulas experimentais, assim, praticamente todos os dias da semana. E dali foi um passo para o vestibular em Engenharia Química, e a escolha pela pesquisa, na verdade, ela nasceu ali no estágio da escola técnica, porque eu vim fazer estágio aqui no Instituto Nacional de Tecnologia. Curiosamente, não na área de polímeros que eu trabalho, mas na área de materiais cerâmicos. E eu fiquei cerca de 1 ano e meio aqui, mais ou menos. Aí eu já estava na graduação. Depois eu tive a oportunidade de fazer a iniciação científica lá na UFRJ. E a minha orientadora, que veio a ser minha orientadora na pós-graduação, que é a professora Bluma Soares, ela tratava os alunos de iniciação científica como meus pré-pós-doutorandos, né? Ela já começava a cultivar ali na gente esse gosto pelo desenvolvimento, pela pesquisa, e assim ela me conquistou. Então, eu terminei a graduação e entrei para o mestrado, não defendi o mestrado, fui direto para o doutorado e me formei, né, doutora em Ciência e Tecnologia de Polímeros. Tive experiência em diversas linhas de pesquisa, tanto na parte de síntese como na parte de processamento, que é exatamente a forma como a gente efetivamente faz os produtos que chegam até a sociedade, a parte de caracterização. E depois fiz concurso e vim para o INT. E aqui estou desde então, é uma área que eu gosto muito. O interessante aqui é que a gente tem a oportunidade não só de desenvolver as nossas linhas de pesquisa, digamos assim, mais preliminares, mas também de ver essa linha amadurecer e ela virar um projeto em parceria com as empresas e chegar até o mercado. E isso é algo assim muito gratificante, é algo que realmente faz meus olhos brilharem. Hoje eu auxilio um pouco aqui na gestão do Instituto como coordenadora da área de tecnologia de materiais e auxiliando a IEDA aqui na direção. E fico muito feliz de estar repartindo essa mesa aqui com 2 bolsistas nossos também, que eu espero que tenham uma caminhada linda e que possam ser também, já são nossos companheiros aqui desenvolvendo projetos, né, mas que também possam ficar um pouco mais de tempo para a gente. Eu acho que eu já falei muito para vocês, eu vou passar a palavra para a Valéria. A Valéria já é uma área um pouquinho mais diferente, para ela contar para a gente também um pouco de como ela chegou nessa questão do cientista. Boa tarde a todos, obrigada, Márcia. É um prazer, né, estar aqui junto com vocês, dividir essa mesa redonda com vocês todos. A minha experiência, né, minha descoberta, quando eu decidi fazer engenharia mecânica, foi em torno da antiga 7ª série, né? Eu gostava muito de matemática, gostava muito de verificar mecanismos, da parte de desenho técnico. E eu lembro de quando chegava a prova, que eu olhava as questões e as respostas apareciam assim na minha cabeça, o meu coração. Era uma emoção, uma coisa tão gostosa que não acontecia com as outras áreas, né? Então, eu falei, não, é essa área que eu quero seguir. Eu, então, terminei o 2º grau, fiz, então, engenharia mecânica.
Durante a minha graduação, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na Alemanha, né, na Fachhochschule Karlsruhe, e essa oportunidade, quando eu retornei de lá, eu acabei continuando meu estágio na empresa que tinha aqui um escritório, e eu me formei e fui contratada como engenheira mecânica, né? Num período, isso final da década de 80, do século passado, mas que era muito difícil você ter a contratação, né? Eu acho que hoje está um pouco até bastante parecido com o que era naquela época. Mas, apesar de ser uma área que eu gostava, aquela emoção que eu contei para vocês, que eu sentia em fazer, em resolver, já não estava mais tendo ali naquela empresa. E eu queria mais, eu queria buscar mais. E eu estava bem empregada, recebia razoavelmente bem, e eu fui fazer prova para mestrado, porque eu queria aprender mais. Então, eu pedi demissão, quase toda minha família ficou assim, meu Deus, você vai sair num lugar, um emprego, carteira assinada como engenheira. E eu falei assim, não, mas eu quero, eu estou agora, é meu momento de aprender, eu queria mais, né? Então, eu fiz um mestrado lá na COP, fui para a área de planejamento energético, muito interessante, mas a minha orientadora falou assim, Valéria, você é muito engenheira mecânica para trabalhar com planejamento energético. E aí, a minha tese de mestrado, eu fiz em parceria com o Laboratório de Motores da COP, Laboratório de Máquinas Térmicas da COP. E aí, eu terminei o mestrado na área de motores de combustão interna, mas na parte de ciclo Otto. Depois, o doutorado foi na parte de motores de combustão interna e emissões na parte de ciclo diesel. E aí, quando eu terminei, né, o doutorado, então, eu tive a oportunidade de fazer o concurso e entrar no INT. E aqui eu me sinto em casa, é minha casa, o INT, onde eu estou muito feliz e onde eu realizo meus trabalhos e convivo com essas pessoas, como o Guido e como a Paola, como a Márcia, mas que oxigenam sempre e desafiam a gente a sempre estar cada vez melhor. Então, eu já falei um pouquinho de mim, eu vou passar então agora para o Guido, para ele falar um pouco da trajetória dele. Bom, obrigado, Valéria. É um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar aqui compartilhando um pouco minha experiência de vida. Primeiramente, é um pouquinho mais curta, eu sou recém-graduado, mas enfim, ouvindo a história de vocês, eu me sinto muito identificado com a Valéria, assim como ela, quando era mais novo, sei lá, no ensino fundamental, aquelas coisas de matemática que você ficava olhando, não, eu posso fazer isso, eu posso aquilo, eu consigo. Dava um pouco de, quase que emoção mesmo, de querer resolver os problemas, tipo, ter um desafio, vou solucioná-lo. Como eu vim parar na engenharia mecânica, foi um pouco mais perdido. Eu no ensino médio, eu lembro que era muito mais perdido, tipo, eu sei matemática, eu gosto de física, mas não sei o que eu quero. Aí o pessoal na faculdade, na escola falava, Guido, então vai para engenharia exatas, que é a sua área. Então eu fui meio, sem saber muito o que fazer na minha vida, parei em engenharia. Mas acho que depois que eu entrei, comecei a ter um pouco de parte prática, eu gostei bastante. Eu lembro até hoje, tipo, introdução à engenharia, com os calouros ainda, chegou o coordenador do curso, falando, engenharia, não sei o que, o engenheiro. Aí ele falou, alguém sabe o que é engenharia? O que faz o engenheiro? Mas aquele brainstorm com calouros, de descobrindo, de ideias. Aí ele falou o seguinte, ele falou que engenheiro é aquele que resolve problemas. Não sei se é a definição mais certa hoje em dia, mas eu fiquei aquilo bem marcado. Eu achei bem interessante, de fato. Eu acho que uma coisa que me motiva, que me move é ver um problema e buscar soluções, buscar alternativas para solucionar. Então, assim, eu sou engenheiro mecânico, voltando à minha história. Eu fiz a FRJ, entrei em 2012, graduei tem 2 anos.
Então, entrei como estagiário aqui na NT em 2016, se eu não me engano. Desde então, gosto muito de estar aqui. Eu falo muito que eu gosto de estar aqui porque eu sinto que eu vejo tecnologia de ponta. Eu até brinco com meus amigos que são estagiários, sei lá, em banco, por exemplo, que, mano, pode ter um valor diferente na hora de receber, mas eu gosto daqui porque eu sinto que eu vejo coisas novas, eu vejo novidades, eu vejo tecnologias. São coisas que eu sinto que me movem, eu sinto que são coisas muito interessantes de estar se lidando, estar cotidianamente falando de projetos, de assuntos. Enfim, acho que são coisas que motivam. E, bom, acho que é isso. Minha história é bem simples. Fui de FRJ, formei e estou aqui como pesquisador. E, bom, queria passar a palavra agora para a Paola, para começar a história dela também. Boa tarde. Primeiro, obrigada pelo convite. Ouvindo um pouco da história de vocês, a minha foi completamente diferente, porque eu me descobri para a Química no último ano do ensino médio. Eu, com 13 anos, eu fiz prova para o técnico em enfermagem na FAETEC e fiz 3 anos de técnico em enfermagem, né? E assim como a Valéria e o Guido falaram, eu sempre gostei muito de matemática. Sempre, sempre. Então, as minhas notas em matemática, desde o ensino fundamental, sempre eram notas muito altas. E quando eu cheguei no ensino médio, aí eu me deparei que não era só matemática, tinha física e química também. E aí as minhas notas em matemática seguiam altas e eu descobri que eu gostava de química a ponto de que as minhas notas em química também eram bastante altas. E aí eu descobri que eu queria química quando a gente descobriu que no nosso último ano do ensino médio a gente ia passar a ter aulas experimentais de química. E o professor da escola onde eu estudava, na FATEC de Santa Cruz, ele teve a iniciativa de construir um laboratório de química no colégio, né? E aí eu fiquei fascinada com aquilo. A gente foi conhecer, né, um ano antes, quando o laboratório ainda estava em construção, e na minha primeira aula, nossa, eu fiquei deslumbrada com o laboratório de química do colégio. Fiquei maravilhada. O nosso primeiro experimento, se eu não me engano, que até foi o primeiro experimento que eu fiz na faculdade de química, foi o teste de chama. Fiquei fascinada com as cores. Falei, caraca, que colorido. Eu fiquei muito, muito, muito empolgada. E eu tinha um professor, o professor Lucas, que era extremamente exigente. Então, quando eu comecei a ter essas aulas experimental, eu coloquei na minha cabeça que um dia eu ia discutir química com ele de igual para igual. Daquele dia em diante, eu coloquei na cabeça que eu ia fazer faculdade de química, porque eu queria um dia, tudo que ele me perguntasse de química, eu queria saber responder. Então, aí, quando eu terminei o meu ensino médio, na hora de fazer o Enem, eu coloquei o Enem, nem pensei em colocar enfermagem, que era a minha formação de ensino médio. Então, naturalmente, eu iria para enfermagem, ou para enfermagem de obstetrícia, ou para medicina, eu não pensei 2 vezes. As minhas 2 opções do Enem, eu coloquei química. E aí minha mãe olhou para minha cara e falou assim, química? Você fez 3 anos de enfermagem, do nada você quer fazer química? Eu falei, mãe, um dia eu vou poder discutir química com o meu professor de igual para igual. Um dia, tudo que ele me perguntar, eu não vou errar mais nada, eu vou responder tudo que eu vou ser química igual a ele. E aí, quando eu fiz a minha inscrição, eu fiquei naquela, né? Eu falei, caraca, e agora? Como é que vai ser? E quando eu passei, eu achava que eu ia estudar em Niterói. E aí eu descobri que eu tinha passado para química em Volta Redonda. Aí eu fiquei olhando para a casa da minha mãe e falei, mãe, agora, o que a gente vai fazer? Eu vou para Volta Redonda. E eu me mudei para lá, com quase 18 anos, e comecei o curso de Química em 2011, curso de Química Licenciatura, e aí em 2012 eu falei, vou trocar de curso. Em vez de trocar de curso completamente, eu falei, não, vou continuar na Química e vou trocar para Química Bacharel. Porque na minha cabeça eu ainda não tinha muito bem desenhado qual era a diferença entre o curso de licenciatura, que me prepararia como professora, e o curso de bacharel em Química Tecnológica, que me prepararia, né, para trabalhar numa indústria, para trabalhar em laboratórios. E aí eu comecei o curso em 2012, e eu fui me apaixonando cada vez mais pelo curso. Eu fui vendo que realmente eu tinha trocado para a área certa, que realmente a minha área não era a área de saúde, eu tinha que ser química. Aí, quando eu comecei minhas aulas, eu fiz questão de voltar na escola onde eu estudava e contar para o meu professor de química que eu ia ser química igual a ele. E ele ficou olhando para minha cara e falou assim, química? Eu falei, eu não te disse que um dia eu ia ser química igual a você? Eu vou ser química. E aí, em 2015, eu comecei a trabalhar numa estação de tratamento de água. E aí eu vi que realmente eu gostava muito daquele ambiente de laboratório. E meu TCC foi justamente voltado numa parceria entre a minha iniciação científica, né,
e o meu estágio. E aí, quando foi em 2014, foi a primeira vez que eu ouvi falar do INT. Eu tinha um professor que trabalhou com o INT, o Mendel, e aí ele levou quem, por acaso, por obra do destino, hoje é meu orientador de mestrado. Foi a primeira vez que eu tive contato com o INT e foi a primeira vez que eu vi o Marco, que eu assisti um mini curso que o Marco deu na UFA de Volta Redonda. Mal sabia eu que 5 anos depois eu ia me tornar orientada do Marco. Fiz esse mini curso, eu não sei se o Marco se lembra, mas eu peguei contato dele, peguei os slides, li os slides dele. E aí, quando eu terminei lá, no meu último ano, eu decidi que eu queria continuar e ia fazer licenciatura em Química. Então, em 2017, eu terminei o bacharel em Química Tecnológica e logo em seguida, na mesma semana que era a minha formatura, eu comecei a licenciatura em Química. E aí, a minha orientadora, né, de monitoria, que eu dei monitoria lá, de Química Orgânica e de Química Analítica, e a minha orientadora tinha feito o mestrado e o doutorado no IME, que é onde eu estou hoje, e também tinha desenvolvido pesquisa no INT. Então, eu tinha, além da influência do meu professor, que começou lá em 2014, 2015, e agora, no final da minha segunda graduação, eu tive mais essa influência, que eu queria muito fazer o mestrado, e ela falou para mim, não, Paola, vamos tentar o IME, você vai se dar super bem no INT, vamos. E aí eu falei, tá bom, vamos tentar. E aí eu passei, e a primeira coisa que eu pensei, e aí, agora eu preciso procurar um professor no INT. Primeira coisa que me falaram, procura o Marco. E aí eu comecei a ler a linha de pesquisa, me interessar, eu falei, cara, é isso. Vou para o INT, vou seguir os passos de 2 professores meus. E aí, quando eu estava revisando meu currículo Lattes, é que eu vi que quando eu coloquei os minicursos, eu falei, caramba, o meu orientador, eu já fiz minicurso com o Marco, eu já tive contato com a minha linha de pesquisa há muito tempo atrás. Então, para mim, isso quis dizer que, digamos que a sementinha de eu vir para o INT começou a ser plantada em mim há bastante tempo. E aí, quando eu cheguei no INT, que a minha co-orientadora hoje, que é a Andrea, me apresentou os laboratórios, eu falei, caramba, tudo que eu vi na graduação, agora eu estou vendo de perto. E aí eu liguei para o meu orientador e falei, cara, aqui tem tudo. Tem tudo. Todos os equipamentos que eu sonhei, que eu ficava assim, nossa, um dia será que eu vou usar esse equipamento? Eu cheguei aqui e tinha tudo. E eu me vi num grupo de pesquisa heterogêneo, né, que tinha estagiário, pós-doc, doutorando, pessoas que estavam no mestrado assim como eu. E é uma troca maravilhosa, porque eu me vejo devolvendo um investimento que desde que eu estava no ensino médio, que meu professor de química me fez ter vontade de ser química, eu me vejo agora começando a devolver isso, entendeu? Que hoje eu trabalho, né, como foi falado na apresentação, eu sou da área de catálise, mas a gente trabalha especificamente com um aproveitamento da biomassa lignocelulósica, que é uma coisa que hoje está se discutindo muito, que é a química verde, e essa dependência que a nossa indústria química tem de produtos derivados de petróleo. Então, o que o meu grupo de pesquisa faz hoje, o que eu faço hoje é trabalhar desenvolvendo produtos que diminuam essa dependência da nossa indústria química, da nossa sociedade de produtos derivados de petróleo. Então, a gente desenvolve novos produtos, novas substâncias que sejam verdes, que sejam amigáveis ao meio ambiente. E hoje eu sou muito grata ao meu professor de química, sou grata ao meu professor de inorgânica, que me apresentou, né, digamos, para o Marco há 5 anos no minicurso dele, onde eu vi aquele minicurso sobre biorefinarias, e que hoje, eu já estou aí pensando ano que vem no meu doutorado. Eu hoje não me vejo longe da química, não me vejo fora do laboratório, e eu posso dizer que eu nasci para fazer isso. Eu amo ficar dentro do laboratório, se eu puder eu passo o dia inteiro ali. E, assim, se não fosse o meu professor de química, eu acho que eu não estaria aqui hoje, entendeu? Eu acho que essa vontade de poder discutir química de igual para igual com ele me fez estar aqui. Então, para mim é maravilhoso, entendeu? Muito, muito maravilhoso. Hoje está no INT para mim, eu quero continuar aqui bastante tempo. Aproveitando um pouco dessa fala tão motivadora da Paola, né? Interessante ouvir assim, o papel dos professores nas nossas escolhas, quer dizer, dos nossos orientadores também, e isso é algo bastante importante, né? São os exemplos que nós damos para aqueles que vêm trabalhar com a gente.
E quando a gente está à frente de um grupo, é muito importante, porque muito do que a gente fala, muito do que a gente faz, serve de exemplo, serve de incentivo para que outros sigam nesse caminho. Nesse sentido, é importante falar esse papel do INT no acolhimento de alunos de graduação, de alunos de pós-graduação, dos programas de bolsa que o INT possui. O INT ele possui o programa PIBIC e PIBIT destinado aos alunos que estão em graduação, ou seja, que vêm fazer sua iniciação científica com a gente. É algo muito interessante que alguns desses já voltaram para ser nossos alunos co-orientados ou orientados de mestrado e até mesmo doutorado. É importante a gente falar do próprio programa de estágio que o INT tem. As bolsas são cerca de 19 bolsas de iniciação científica, e estagiários a gente tem um número maior, algo perto de 30, 35 por ali, e das diversas áreas, o INT, como já foi apresentado hoje ao longo do dia, né, a gente divide em materiais, química e engenharias. Então, a gente tem lá divisão de materiais, catálise, corrosão, me ajuda, Valéria, para eu não esquecer de ninguém, química e biotecnologia, produtos. Então, e a gente ainda tem um programa de bolsas, que é o PCI, que é para aqueles profissionais, ou seja, aqueles que já estão graduados, aqueles que já são mestres, já são doutores, e é muito importante porque todo pesquisador, em algum momento da sua vida, vai passar por uma bolsa, e precisa dessa bolsa, para se desenvolver, para ir aperfeiçoando, contribuindo, porque muitas vezes a gente acha que a gente agrega aos bolsistas, mas eles agregam muito mais a gente. Então, é muito importante esse programa de bolsas, que você permita criar, né, esse ecossistema de ciência, tecnologia e inovação, como a Paola falou, ela convive com estagiário, mestrando, doutorando, pós-doutorando, mestre, doutores, ou seja, é salutar essa mistura de pessoas em diferentes fases, né, da sua vida profissional, e a troca ela é muito valiosa nesse sentido. E eu acho que um outro ponto muito importante, né, que a gente que merece destacar aqui, dentro do Instituto, esse equilíbrio que há, né, a gente não tem um instituto puramente masculino, puramente feminino, a gente consegue ter um equilíbrio de gênero aqui dentro, e isso é algo muito importante, principalmente quando eu e Valéria provavelmente fizemos a engenharia, essa proporção ela não era assim tão equilibrada, né? E hoje a gente já consegue ver uma quantidade bem razoável, tanto de homens como mulheres trabalhando nos nossos laboratórios. A gente, ora tem mais mulher, ora tem mais homem, mas na média a gente é muito bem equilibrado. Eu falo isso até porque a engenharia química, na verdade, quando eu fiz, tinham mais meninos do que meninas. Mas, por outro lado, na pós-graduação, eu não falei que eu fiz no Instituto de Macromoléculas da UFRJ, era exatamente o contrário, o número de meninas era maior do que o número de meninos, né? Mas hoje, assim, infelizmente, a gente já consegue ver um certo equilíbrio nisso. Eu não sei se Valéria, Paola, Guido percebem da mesma forma. Na minha época, quando eu fiz a faculdade, a minha turma, né, a turma que eu me formei, a turma que eu segui, era só eu de mulher, né? E tinha lado bom e lado ruim. O lado bom é que eu nunca carreguei nenhuma mochila, nem livro. Meus amigos me tratavam muito carinhosamente, e isso era até um pouco de proteção, né? Mas o lado ruim é que eu não dividia, não tinha identificação em algumas coisas. Na vida da faculdade também, ainda mais na área que eu me interessei mais, que é na área de motores de combustão interna, tanto mestrado como doutorado,
é mais masculina ainda. Então, mas eu nunca senti dentro da faculdade nenhuma barreira assim, dos meus colegas. Ao contrário, alguns professores não entendiam, porque eles eram bem mais velhos, né, os professores, e eles chegavam e falavam, ouvi muito isso, mulher vem fazer engenharia mecânica para arrumar marido. Só que eu casei com o marido em engenharia mecânica, o marido em engenharia mecânica, mas não foi na faculdade que eu conhecia. Mas eles falavam isso, eu lembro de um episódio muito incrível, que eu tive um professor que ele ficava incomodado de eu estar fazendo engenharia mecânica, acho que ele achava que eu estava no lugar errado. Então ele ficava assim, na prova, você não vai conseguir, não vai conseguir. E aí eu tive que fazer, que nem a Paola falou, né, aquele professor que você quer responder tudo, né? Então eu estudava muito, eu fui uma das melhores minhas notas, né, com ele, porque eu queria ter esse retorno. Já no ambiente de trabalho, nunca tive problema. Tanto na minha experiência durante a minha formação, da minha experiência curta, mas no ambiente privado, né, que eu trabalhei nessa empresa multinacional, e aqui no INT também, né, que as pessoas têm um respeito muito igual, não tem uma prevalência, nem a nível de técnico, nem a nível de gestão. Então, é onde eu me sinto muito bem. Eu acho muito legal ver esse contraste de gerações, né? As histórias que você conta que a pessoa mais nova fica mais surpreso, né? Tem muito professor mal educado na faculdade, mas eu nunca cheguei a ver nesse nível de comentário. E, por exemplo, é legal que hoje em dia, quando eu era aluno, tinha muito mais meninas na sala, em engenharia mecânica, sabe? Talvez algo tipo 1 para 2 de meninas, sabe? Também é bem interessante que, por exemplo, no laboratório, acaba que também tem pessoas de todas as faixas etárias, tem estagiários, tem I6, tem eu de recém-graduado, depois só doutorado já, não tem nenhum no entremeio de graduação e doutorando ainda. Mas, realmente, o pessoal mais velho, a maioria acaba que é mais masculino que feminino, mas quando você vê os mais novos, os estagiários e os I6, é bem misturado, é bem quase que meio a meio, às vezes tem até casos que tem mais menina que menino, se eu não me engano. Isso é uma coisa muito legal de se observar. E é legal que também reflete um pouco a mudança do mundo, né? O mundo, eu sinto que está cada vez tendendo a ser mais equilibrado, não diminuir essa diferença de quantidade de diferença de gênero em quantidades profissionais. Pelo menos eu percebo isso na faculdade. Bom, no meu caso, como eu fiz 2 graduações, dava para a gente sentir essa diferença, né? E as minhas matérias de física e matemática eram feitas junto com as turmas de engenharia. Então, as minhas matérias só da química era bem heterogêneo. A distribuição entre homens e mulheres na turma era bem igual, tanto na licenciatura quanto no bacharelado. E aí, quando a gente ia para as turmas de cálculos, de físicas, eu só vi um pouco mais de homens na turma porque eles vinham do campo de engenharia para fazer os cálculos e físicas com a gente, entendeu? Eles tinham essa escolha de fazer ou no campus de engenharia ou nas ciências exatas, que era onde eu estudava. Mas até então era sempre uma distribuição igual entre homens e mulheres. Quando eu fiz IC, de início meu grupo só tinha meninas, não tinha nenhum homem. E depois, quando foram entrando os meninos, ficou a mesma quantidade, com 3 meninas e 3 meninos. Já aqui no INT, nas estagiárias são 2 meninas, e da parte de mestrandos, já os doutores, pós-docs, a gente tem uma distribuição igual, de homens e mulheres. Então, eu não vi muito essa diferença, né, dentro de sala de aula, de ter majoritariamente, como foi o caso da Valéria, dela ser a única mulher na turma, né? Na minha turma eu vi muito essa diferença de ter as duas coisas, entendeu? Então, não tinha muito aquele que a gente pode falar que talvez aquele espaço que a mulher foi conquistando, eu consegui sentir um pouco mais agora, entendeu? Eu tive muitas professoras mulheres que inclusive discutiam isso, da gente conquistar nosso espaço no mercado, conquistar nosso espaço dentro da ciência. Inclusive, o Nobel de Química agora foi para 2 mulheres, que é a primeira vez que 2 mulheres ganham o Nobel de Química.
Então, isso é maravilhoso, entendeu? Para meninas que estão começando agora, que sonham em ser química, você ligar a televisão, entrar no Instagram e descobrir que 2 mulheres ganharam o Nobel de Química é maravilhoso. Então, isso já mostra esse espaço que a mulher vem ganhando ao longo do tempo, mostra que há uma igualdade maior agora dentro da ciência. Me deixa feliz, né? Porque eu posso... para mim também, já fico pensando, será que um dia eu vou ganhar um Nobel também? Trabalhar... Engraçado você levantar isso também. Eu posso falar também. Eu lembrei agora, você comentou, quando, no começo do ano, no final do ano passado, que tinha uma foto do buraco negro, lembra? Que de fato até foi famoso, tem um monte de foto, e que a chefe do projeto de fato era uma mulher. Uma mulher. E percebe que é algo também internacional, essa diminuição da diferença. Sim. A gente vê isso claramente, não só no Brasil, né? A gente vê também, ontem foi o dia do professor. O responsável por criar o dia do professor no Brasil foi uma mulher. E existem muitas das conquistas que a gente vê hoje que a gente nem imagina que foram mulheres que conquistaram. Então, a gente vê que, ao longo do tempo, essa diferença, né, entre os gêneros no mercado, na pesquisa, vem diminuindo bastante. Isso é bom, isso inspira meninas que estão começando, né, como existem já projetos, meninas e mulheres na ciência. Isso inspira bastante, ver que tem um lugar para a gente também. Eu acho muito importante, né, porque isso já é o resultado das políticas afirmativas que vêm sendo tomadas há algum tempo, e é importante a gente estar atento a isso, investir nesse tipo de política, porque a gente vê o resultado, né, a gente vê acontecer. Do testemunho da Valéria para o que o Guido acabou de falar, é basicamente isso, né, é quando você inclui, quando você dá oportunidade e reconhece, né, você colhe os resultados. Eu acho isso um ponto muito, muito positivo. Hoje nós temos ciência feita por seres humanos, mulheres e homens, na verdade, né? A gente consegue evoluir, está conseguindo evoluir para isso, está tendo reconhecimento no nosso próprio país. A gente recentemente teve, se a gente voltar um pouquinho atrás, a questão do Zika vírus, onde foi detectado primeiro, quem reconheceu lá no Nordeste, as pesquisadoras, depois o sequenciamento aqui do vírus da Covid, isso para a gente falar dos exemplos recentes, fora tantos outros que a gente tem por aí. Mas eu queria conversar um pouco também, que eu acho que é importante, e, Valéria, eu vou pular a nossa geração, porque eu vou direto para o Guido e para a Paola, que eu queria entender, que eles falassem um pouco da perspectiva deles, assim, né? Nesse início da caminhada, né, da carreira na ciência, dos cientistas, de fazer aquilo que gostam, como é que vocês veem isso, né, a perspectiva de futuro de vocês, os temas de interesse, como vocês hoje enxergam isso, né? Eu vou dar a palavra primeiro para a Paola, depois passo para o Guido. Eu, como tive essa experiência como professora no ensino médio, eu trago um pouco do que eu vi, né, quando eu era do ensino médio, do que eu vi quando eu entrei na universidade, do que eu vejo hoje nos alunos em sala de aula, né? Que antes de eu ser química, eu tinha uma ideia muito diferente do que é ser químico, né? A gente cria uma ideia de que químico só pode dar aula. Então, eu entrei na universidade com essa ideia na cabeça, de que químico só podia dar aula. Quando eu entrei lá, eu vi a quantidade de coisa que um químico pode fazer. Um químico pode trabalhar numa indústria de cosméticos, o químico pode trabalhar com química forense, um químico pode trabalhar como eu trabalho na área de catálise, pode trabalhar com produtos naturais, pode trabalhar na polícia, que uma amiga minha fez estágio na polícia de Portugal. Um químico pode perfeitamente trabalhar, como a minha antiga professora, ela detectava contaminantes em batom, e hoje se fala muito sobre cosméticos. Hoje, tanto o homem quanto a mulher estão muito mais vaidosos. Então, uma pessoa que gosta muito de maquiagem, de coisas para cabelo, ela, dentro da química, ela pode perfeitamente trabalhar numa indústria de cosmético, ela pode trabalhar com perfumes, ela pode trabalhar num laboratório de análises biológicas e químicas. A exemplo do prêmio Nobel, né, agora de química, em que elas trabalhavam com a edição do DNA. Então, uma coisa que mostra que a química ela está nas mais diversas áreas.
entendeu? Como eu falo, o meu grupo hoje, ele trabalha, eu particularmente trabalho desenvolvendo produtos que tenham o objetivo de diminuir nossa dependência de produtos de petróleo. Então, aí, já desmistifica isso. Eu estou dentro do laboratório e meu produto pode ser usado na indústria de asfalto, por exemplo. Então, o químico ele também está ali presente. Os produtos que a gente desenvolve, você encontra eles em mais de 90% dos produtos industrializados. Então, a indústria química, o químico, ele está presente muito mais no cotidiano do brasileiro, mundialmente falando, do que a gente consegue imaginar. Então, dentro do ensino médio, é bom que o aluno que esteja pensando em fazer química, ele saiba disso. Mais de 90% daquilo que se consome no mercado tem um pouquinho da química ali dentro também. O tecido da roupa que a gente usa tem um pouquinho do meu trabalho. Entendeu? Então, eu vejo a perspectiva para um químico hoje é muito ampla, entendeu? Tudo aquilo que a gente vê no nosso dia a dia tem um pouquinho da química ali. Então, para mim, a mensagem que eu deixo é de explorem a química. O mundo é baseado em química. Ela está em tudo. Então, quando eu via meus alunos falando assim para mim, mas para que eu estudo química? Eu olhei assim para ele assim, vamos lá, para que você estuda química? O lápis que você está escrevendo, e aí? A gente levava para dentro de sala de aula um suco de limão que a gente tentava ver se ele acendia uma luz. E a gente via que a gente colocava um suco de limão no copo e conseguia acender uma lâmpada com suco de limão. Então aí já tem 1 milhão de discussões para a gente levar, entendeu? Então, o químico, ele não só dá aula, o químico está aí, como eu falei, em mais de 90% dos produtos que a gente consome. Paola, só te complementando, né? Eu também dei aula no ensino médio durante algum tempo, já dei minha contribuição para a sociedade, e eu falava para meus alunos, olha, se vocês saírem daqui me falando que a latinha amassada tem uma química poderosa que faz mal, eu reprovo todo mundo na hora, né? Porque química há em tudo, né? Então, não é a química no seu sentido negativo, né? Porque isso é uma outra grande barreira que a gente precisa trabalhar muito junto, principalmente aos alunos ali no ensino médio, enxergar a química como uma ciência que traz algo de positivo para a vida, né? Porque se enxerga muito a questão da poluição, dos danos ao meio ambiente, e a gente começa fazendo-os refletir como a química está presente no dia a dia deles. Eu tinha uma dinâmica com eles, desde o momento que eles acordavam até o momento que eles iam dormir, o quanto a ciência, a química tinha contribuído para tudo que eles faziam, para tudo que eles utilizavam. E essa imagem positiva que a gente tem que trazer e trabalhar, ela é muito importante. Abrir essa perspectiva de não achar que é algo apenas nocivo à saúde, como muitos entendiam que era. E esse é um desafio muito grande, né, do professor ali no ensino médio, de levar essa realidade para o aluno, de fazê-lo pensar, entender esse tipo de coisa. Isso é muito importante. Mas, Guido, agora a palavra é sua. Interessante, muito interessante. Então, minha perspectiva de fato é seguir aprendendo sempre, seguir agora com mestrado, futuramente doutorado, por que não, quem sabe. E cada vez mais eu vejo que a parte da engenharia mecânica está cada vez mais computacional no geral, sabe? Eu sinto que cada vez tem mais investimentos em simulação 3D, modelagem 3D por CAD, só de afins. Também eu vejo muito, por exemplo, simulação numérica avançando para terem casos como gêmeos digitais, digital twins, que é uma área que a mecânica está avançando interessante. Ou mesmo toda a parte de IA, que é o tema do mês de ciência e tecnologia, né? Também a engenharia mecânica sendo bem útil nessas áreas, com vários projetos. Enfim, eu acho que engenheiro mecânico, agora nessa próxima revolução industrial que se fala, né, na indústria 4.0, também vejo engenheiro mecânico tendo vários cargos, assim, conseguindo participar das novas linhas de produção automáticas, nas partes, talvez, novos componentes fabricados por manufatura aditiva também. Então, eu acho que tem vários horizontes, várias frentes de conhecimento que estão se abrindo, com esse ampliar tecnologia, esse avanço em tecnologia, eu acho que, de fato, abre muitas frentes para a gente. Eu tenho um ar otimista, tenho vontade de continuar nessa área de simulação também, de manufatura aditiva, como falei mais cedo hoje. Gosto de muitos professores
e que eu acho que acho que muito do futuro depende dessa parte também, né? Eu acho que cada vez mais vai se baratear essa tecnologia e vai conseguir ser mais acessível para o povo em geral, para o público. Por exemplo, tem impressoras 3D de filamentos cada vez mais baratas, que custam $200, por exemplo, que tem gente que tem em casa. Então, acho que são frentes bem interessantes, cada vez mais acessíveis, que são bem promissoras para a área de engenharia mecânica. Eu acho que, só complementando um pouco o que o Guido falou, a engenharia mecânica, como era vista há alguns anos atrás, a engenharia era meio estanque, né? Engenharia mecânica, e depois tinha engenharia química, engenharia civil, engenharia eletrônica, elétrica. E hoje, o engenheiro mecânico ele tem que saber de outras áreas, o engenheiro civil tem que saber de outras áreas, o engenheiro químico. Então, a engenharia ela está ficando mais ligada, né? Os conhecimentos têm que estar mais conectados para que você tenha um desenvolvimento maior. Então, eu acho que a engenharia, no geral, ela tem muito a ser desenvolvida, os softwares, a simulação, toda essa novidade, toda essa explosão de informação pode contribuir muito para o desenvolvimento e para a formação dos novos entrantes nessa área. Eu acho muito interessante, né? A gente está passando, digamos assim, pela quarta revolução industrial, né? Muito acelerada por impulsão da transformação digital e tudo se conecta, né? As equipes têm que ser multidisciplinares, né? A gente hoje tem lado a lado trabalhando engenheiro de materiais, engenheiro mecânico, engenheiro químico, metalúrgico, designer, algo muito rico. E o que a gente precisa, né, é absorver de tudo isso, né? Que não é só uma questão, né, não passa só pela transformação digital, mas também pela sustentabilidade. Porque hoje em dia não tem como você fazer um desenvolvimento sem se preocupar com os recursos naturais, o impacto dessas atividades no planeta. Então, de uma certa forma, toda essa questão, né, ligada à otimização daquele bem, daquele produto, como você pode reaproveitar, como você pode descartar, todo o seu processo, como isso vai acontecer, de modo que ele seja amigável, tudo isso faz parte do que a gente está chamando de quarta revolução industrial, que é parte da onde cabe o trabalho do Guido, o trabalho da Paola na questão de você fazer o aproveitamento de biomassa, por onde passa também parte do trabalho da Valéria, quando se fala de eficiência, de motores, de emissões, passa por parte do trabalho que eu faço com a equipe lá embaixo, que a gente trabalha muito a parte de reaproveitamento de resíduos, de utilização de alguns produtos naturais, de materiais biodegradáveis, tudo isso compõe essa quarta revolução industrial que a gente está passando. E é interessante que a gente está no Instituto Centenário, né? Como o Instituto ele precisa ir se modificando, né, para estar alinhado, né, com o desenvolvimento tecnológico. E é muito interessante porque a nossa própria formação ela vai tendo que ser atualizada, ou seja, o cientista ele nunca para de estudar, né? Ele está sempre aprendendo coisas novas, atento às necessidades da sociedade, ao que precisa ser desenvolvido. Então, essa é uma mensagem importante, né? A gente começa a ter que entender de química, mas também ter que entender de ciência de dados, a ter que entender de informática, a ter que entender de manufatura, de uma série de coisas que não estava lá ali no teu, digamos assim, currículo básico da tua formação, seja lá na graduação ou mesmo na pós-graduação. E acho que tanto a geração presente como as gerações futuras, isso é uma mensagem importante. Você vai estar sempre agregando alguma formação
a sua formação de base, porque você vai precisar acompanhar muito rapidamente esse desenvolvimento, né? Se a gente parar e pensar aqui um pouco da diferença, né? Eu digo que meu primeiro computador foi um 386. Hoje a gente está com um computador na mão que é o celular, né? Então, quer dizer, o quanto que essa geração teve que ir se reinventando para acompanhar tudo isso, comparado com uma geração mais nova que já nasce numa digital, digamos assim, já nasce com isso integrado, né? Eu acho que esse desafio do continuar estudando, se reinventando, é algo que está muito presente na profissão do cientista. Você não fica estático só naquela disciplina ali que você aprendeu inicialmente, né? E não ter medo do novo, né? O novo Exatamente. não é seu inimigo, não vai roubar seu lugar. O novo vai te desafiar para você estar sempre melhor. E entregar melhor as coisas, todo o seu trabalho para a sociedade, melhorar a vida das pessoas. Mas eu falei muito rápido aqui das linhas de pesquisa, né, por alto, mas acho que a gente apresentou a formação, a Paola começou a falar um pouco do que ela faz, mas acho que a gente podia falar aqui para quem está ouvindo a gente o que a gente tem feito, né, nos nossos laboratórios aqui. Valéria, quer começar? Posso. O que a gente eu vou contar um pouquinho, voltar atrás um pouquinho, né? Então, quando a gente fala em motores, as pessoas se ligam principalmente na parte veicular, né? E quando eu falei em melhorar a vida das pessoas, agora há pouco, a minha tese de doutorado e a linha de pesquisa que eu gosto muito, ela utilizava a parte de combustíveis alternativos, que seriam, no caso, o combustível baseado em óleo de dendê, mas era óleo de dendê não biocombustível, mas óleo de dendê in natura. Então, era para utilização de óleo de dendê in natura em comunidades isoladas, lá no Pará, lá em Marajó. Existem comunidades, e aí eu fiz um pouquinho, a sensação que eu fiz um pouquinho de diferença, que tinha energia elétrica, então era um grupo gerador com óleo diesel e tal. Só que para o óleo diesel chegar lá, são várias horas de rio transportando aqueles quantidade de barris de diesel, e isso causava um funcionamento por um curto período de tempo, né? Então as pessoas faziam luz no horário à noite, não tinha condições de ter geladeira. E a minha tese, eu adaptei um motor, um diesel gerador, para a utilização de óleo de dendê que era fabricado lá, pela comunidade próxima. Então, o óleo proporcionou usar durante o dia todo. Na época que a gente começou, foi instalar, na comunidade tinha cerca de 200 pessoas que moravam. Um ano depois já eram 1.000 pessoas morando na região, por conta da luz, né? Então, imagina viver sem luz. Hoje tem muito lugar que diz que tem luz no Brasil, infelizmente. Então, essa linha de atuação é uma das linhas que eu atuo. Atuo também, a gente está montando um laboratório de motores, e aí a Márcia comentou do nosso Instituto Centenário. O INPE começou com uma estação experimental de minérios, que era um laboratório de motores. E há 100 anos. E agora a gente está implantando um laboratório de motores também aqui, de tecnologias de motores, que está com financiamento da Petrobras. E a gente pretende, porque tem muito ainda que ser estudado, né? Tanto a parte do combustível fóssil para melhoramento, como também
aqui o INT ele desenvolve muito essa área, inclusive a área da Paola, a divisão da Paola, que é a catálise, desenvolve combustíveis que são verdes, né? E para teste de desempenho e das emissões. Então, é uma área que eu sou apaixonada, né? E pretendo que seja todas as áreas do INT consigam utilizar esse laboratório. Então, a catálise, ela, além de desenvolver a parte de combustíveis, ela desenvolve também, tem expertise na parte de melhoramento de catalisadores, pós-tratamento. A parte de materiais, que é a parte da Márcia lá e do Guido, que é a parte de tratamento de superfície. O que a gente pode fazer para melhorar o motor, para ele desgastar menos, para ele consumir menos? Então, toda essa... tentar a parte de design do INT também, utilização, desenvolvimento de partes e melhoramentos do motor. Então, eu espero que esse laboratório, que está previsto inaugurar no que vem, ele seja multifuncional do INT, né? Todas as pesquisas acabem ele podendo ajudar de alguma maneira. Então, a palavra para o Guido ou para a Paola, eu acho que vocês podem falar um pouco da área de vocês, de atuação na ciência. Bom, posso falar. Eu estou na divisão de materiais, na EDMAT. Eu também atuo no laboratório de caracterização de propriedades mecânicas e estruturais, ou seja, a parte muito mais mecânica, materiais ali de avaliação. Mas o nosso laboratório é muito focado na parte de saúde, particularmente. Vendo um projeto bem comprido sobre próteses de quadril, de variar resistência, propriedades mecânicas, dureza, várias propriedades. Também de prótese de joelho, também é um trabalho que a gente está seguindo adiante. E como a Márcia falou, cada vez mais se aproxima essa quarta revolução industrial, essa indústria 4.0, e cada vez mais é mais importante essa parte de manufatura aditiva. E também são as novas frentes que a gente está avançando, de testar componentes impressos em 3D em metal, por exemplo, ver como mudar geometrias nele, ou mesmo outros avanços também focados em ciências de computação, focados em IA, inteligência artificial, acho uma área também estamos avançando bastante. Mas sempre com esse viés de saúde, pensando em produtos de saúde, como próteses, às vezes órteses. Também está começando a se criar um pouco um ramo focado também em engenharia de tecidos, essa parte de arcabouço de células para insertos ósseos ou insertos em geral. O nosso foco é bem na área de saúde. O meu, em particular, é mais na parte computacional, de simulação, de modelagem, de como modelar o componente, de como editar ele, fazer alterações, ou mesmo como simular ele, como eu faço uma simulação que responda ao experimental, responda ao caso físico. Mas é nessa linha em que eu e meu grupo nós atuamos. Essa parte de saúde misturado com essas partes computacionais. Bom, já o meu grupo, trazendo um pouco para a nossa realidade, como eu falei antes, né, a indústria química ela tem uma participação muito ampla nos produtos que a gente consome hoje. Só que, apesar disso, né, a gente tem um cenário que os gastos com matéria-prima e com energia são muito altos. O que isso reflete para a gente como brasileiro? Acaba que a maioria dos produtos que a gente consome aqui não são nossos, são produtos importados. Então, por conta desse aumento de importação, do alto custo de energia, alto custo de matéria-prima, e além dos problemas ambientais, que são ligados ao consumo de produtos derivados de petróleo, que já é uma discussão que vem sendo feita há muito tempo, isso motiva, né, a ignição para o trabalho que o grupo desenvolve. Hoje o Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, né, e a celulose vinda da cana-de-açúcar é usada hoje na indústria automobilística para a produção do etanol 2G, né, e a gente utiliza também, nosso objetivo é utilizar também a cana-de-açúcar para, através dela, produzir produtos que podem também ser utilizados na indústria automobilística, como aditivos de combustíveis, que acabam andando um pouquinho junto com o que a Valéria faz, né?
e também essa preocupação com o meio ambiente, com poluição, o produto mesmo que eu trabalho no laboratório, a rota convencional para chegar nesse produto, ela tem um potencial de causar acidentes ambientais, além de acidentes a quem trabalha na indústria fazendo esse produto. Então, o nosso objetivo é ter um catalisador que, além de não ter problemas ambientais e a saúde de quem está ali no laboratório, ele também diminui o custo para conversão da nossa matéria-prima que vem da cana-de-açúcar e também diminuir o custo do produto final. Então, essa é uma grande importância de produtos verdes. A partir do momento que ele vem de fontes renováveis, o gasto de energia, o gasto com matéria-prima diminui e, consequentemente, o gasto do produto final diminui. Então, a gente devolve para a sociedade um produto competitivo, que oferece, além de vantagens ambientais, vantagens econômicas e, consequentemente, uma vantagem social. Então, o nosso grupo ele trabalha nisso, né, em se dedicar a, entre aspas, resolver esses problemas que estão crescendo muito, principalmente problemas sociais hoje, que já estão em discussão, né, que é levar isso, também trabalhar dentro de geração de empregos, né, porque a gente tem muito essa questão da agricultura no Brasil, da produção de cana. Então, a partir do momento que você aproveita essa cana que vem dali, reflete diretamente numa geração de empregos na área rural, reflete num produto de maior durabilidade, um produto mais barato, reflete também no avanço da pesquisa, porque a gente tem trabalhado para poder sintetizar catalisadores, que sejam catalisadores que venham ser mais utilizáveis, que venham diminuir também essa preocupação da empresa em ficar gastando sempre com um novo catalisador, que é um problema também. Um catalisador que torne o meu processo mais fácil, né, de ser manuseado, porque o meu processo hoje, na indústria convencional, ele é dividido em 2 etapas. Então, o que a gente busca fazer? Que esse processo, que é em 2 etapas, dispendioso, caro, com problemas ambientais, ele seja uma única etapa, mais rápido, mais barato e com um produto, uma seletividade para o meu produto até maior do que a seletividade do produto convencional que gera problemas ambientais. Então, essa é a nossa preocupação hoje aqui dentro do INT. Muito bem, eu vou falar um pouco mais, né, sobre a minha área de interesse, o meu grupo de pesquisa, né, não posso falar eu porque não sou eu sozinha, né? Eu e meus bolsistas, que são alguns, a gente se preocupa muito com a questão do reaproveitamento de resíduos. E a gente tem uma linha reaproveitando resíduos de beneficiamento de várias culturas amazônicas. E o objetivo maior é a gente colocar isso em matrizes biodegradáveis, de modo que a gente possa ter itens, né, feitos em plástico biodegradável e que depois, quando descartados, né, devidamente compostados, não venham a causar danos ao meio ambiente. Então, tem muita coisa considerada lixo que ainda agrega valor e que pode ser utilizado nessa cadeia. A gente tem uma parceria também com outro instituto do Ministério, que é o CETEM, que a gente faz toda a parte de reaproveitamento de resíduos da exploração das roças ornamentais, que também pilhas e pilhas que ficam acumuladas no meio ambiente, gerando problemas, e que a gente também pode preparar formulações, né, com plásticos e criar produtos muito interessantes, recicláveis, reaproveitáveis. A gente tem tido bastante interesse nessa parte da economia circular, do reaproveitar, do reutilizar, do evitar o desperdício. Além disso, a gente também tem um trabalho muito interessante aqui com a divisão de design industrial do INT, onde a gente tem desenvolvido dispositivos para conter vazamentos de petróleo, principalmente aqueles vazamentos que ocorrem lá embaixo, né? Perto do poço, do ponto de exploração, além de outros contentores que a gente pode trabalhar na superfície para tornar mais seguras as operações que você tem que fazer em cascos de navios, em plataformas, evitar contaminações, né, com espécies invasoras do nosso litoral. A gente tem feito alguns trabalhos também na parte de nanotecnologia,
desenvolvendo nanocompósitos, trabalhando a parte de manufatura aditiva. O Guido falou que eles trabalham com metais. O nosso desafio é trabalhar com esses materiais, né? Tem propriedades diferenciadas, sejam nanocompósitos ou os compósitos, que a gente faça a impressão direta nesse tipo de material. Então, são linhas que eu gosto muito, que tem um grupo trabalhando junto que faz tudo acontecer, né? Eu acho que tem muito mais no INT que a gente não está abordando aqui, porque senão essa mesa aqui ia ser uma mesa longa de reunião, mas muitas coisas interessantes na área de corrosão também, na parte de bioprocessamento, de bioprodutos. E o que a gente está tentando fazer aqui, de uma certa forma também, falando um pouco dessa nossa experiência, é conquistar alguns candidatos para virem trabalhar aqui com a gente, né? Que sejam os nossos futuros pré-pós-doutorandos, por assim dizer, e que eu acho interessante, que eu acho que eu vou perguntar para o Guido, porque a Paola, eu acho que é orientada pelo IME, né? Orientada pelo IME do Marco Fraga, né? Mas, Guido, como é que você conseguiu uma bolsa no INT? Então, Márcia, eu comecei como estagiário, como eu falei mais cedo, fui ficando. Aí eu fui acabando a faculdade, aí o chefe Maurício me chamou e falou, Guido, o INT tem um recurso, tem essa bolsa PCI, Bolsa de Capacitação Institucional, que é uma verba que o Instituto tem para capacitar pessoas, tem diferentes formatos, tem graduado, técnico, mestrado, doutorado e pós-doc. Tinha uma verba sobrando, perguntou se eu tinha, ou o que eu tinha em mente, eu pretendia mudar, procurar o estágio, procurar emprego enfim, procurar outro emprego. Eu falei que não tinha nada em mente, mas eu gostava daqui, me sentia à vontade, me sentia feliz de trabalhar aqui, feliz com trabalhar com tecnologia. Aí perguntou, Guido, então se você se formar até meados de 2018, você consegue trocar sua bolsa de estágio, formar e pegar essa bolsa PCI. E foi o que eu fiz. Deu um pouco de gás no TCC, que estava meio enrolado, mas com essa motivação tive que dar uma acelerada. E assim consegui ficar aqui e continuo aqui, graças a essa bolsa PCI. Paola, e você? Como é que você chegou aqui no INT? Bom, eu fiz um processo seletivo de mestrado, né, para o IME. Esse processo seletivo de mestrado, a gente tem a bolsa, que dura 24 meses, uma bolsa de mestrado. E aí, como o meu orientador, que é o Marco, ele trabalha aqui no INT, desenvolve pesquisa, apesar de ser aluna do IME, responder ao IME e minha bolsa ser paga pela instituição, que é a CAPES, eu desenvolvo a pesquisa aqui, né? Além disso, lá para o meu doutorado, existe um novo processo seletivo, né, que a gente tem uma nova bolsa, se Deus quiser, vou continuar aqui. E também tem bolsas de IC, né? Eu fiz IC, a gente pode ter acesso a essas bolsas na graduação. Aqui no INT, a gente, lá na divisão de CAP, a gente tem vários alunos de IC, trabalhando com os outros orientadores. Então, uma das formas também de você ter acesso ao INT é através de uma bolsa de IC, que você tem, como aluno de graduação, né, que o Guido até pode falar, porque ele fez estágio aqui, você tem acesso a outro mundo, né? Abre seus olhos para a pesquisa de uma maneira muito diferente com aquilo que você consegue aqui no INT, principalmente por conta desse contato, desse intercâmbio, que você não trabalha só com gente de C. Márcia, eu ia pedir para a Paola tá usando algumas abreviaturas que a gente usa aqui, mas quem pode estar assistindo pode se interessar, e era bom explicar, né? Eu queria que você explicasse a IC, que ela fala iniciação científica, e aproveitar e explicar como uma pessoa interessada ela pode se candidatar tanto a uma bolsa de IC, de iniciação científica, a uma bolsa de PCI, que é uma bolsa já para níveis técnicos e níveis superiores, de vários de mestrado, doutorado, recém-formado e recém-doutor. Qual é o processo? Como é que a pessoa se candidata para essa vaga? Bom, a bolsa
Atualmente, a gente pegar a experiência do Guido, né? O Guido conversou que o Maurício convidou a ele para a Bolsa, né? Hoje isso já não acontece mais. Hoje o acesso, falando das bolsas PCI, que é o Programa de Capacitação Institucional do CNPq, ele se dá por edital. Então, periodicamente, o Instituto ele lança um edital, porque essas bolsas, elas têm, às vezes a pessoa tem uma outra oportunidade, seja de um emprego ou uma pós-graduação, então sai antes do término do projeto da bolsa. É necessário substituir. Ou mesmo quando um projeto está começando. Então, tem o edital, esse edital traz o projeto, o número de bolsas para aquele projeto e o nível dessa bolsa. Né? A Bolsa PCI ela tem alguns níveis diferentes. Recém-graduado, um graduado com um pouco mais de experiência, um mestre, um doutor, e obviamente vai ter também valores diferentes. Essa bolsa ela pode ter uma vigência de até 5 anos. Então, esse edital, ele capta, né, currículos de pessoas interessadas naquela bolsa. Esses currículos são avaliados por pesquisadores do CNPq, ou seja, é uma avaliação ad hoc, que faz basicamente uma pontuação da vida profissional da pessoa, ou seja, tempo de formado, curso de pós-graduação, se já participou de projetos, se teve artigo publicado, trabalho em congresso, tem lá no edital, traz tudo isso certinho, o que é avaliado e a quantidade de pontos. Nosso último edital foi agora, recentemente, em setembro. Nossos novos bolsistas, se tudo der certo, devem começar agora em novembro. Mas, provavelmente, acho que a gente teve algumas vagas que não foram preenchidas. Nesse meio tempo também já teve gente que saiu. Deve ter um outro edital em breve. No caso, quando a gente fala da iniciação científica, da IC, que a Paola falou, do PIBIT, existe um edital também realizado no meio do ano para a seleção dos projetos, e aí a seleção dos bolsistas é feita pelos supervisores dos projetos. É um fluxo contínuo, porque também você tem essa rotatividade, às vezes o aluno vai se formar, ou ele arrumou um estágio, então você não tem um momento único. Às vezes você pode, no meio do caminho, fazer uma substituição. Mas o período correto de início, esse ano foi em setembro, então as bolsas acabaram de começar. Além disso, né, como eu falei no início, a gente desenvolve projetos em parceria com empresas. Né? A Valéria falou aí de um projeto Petrobras, mas existem outros projetos que a gente desenvolve com outras empresas, que podem ter ou não a participação de uma agência de fomento, ou seja, um CNPq, uma Cinep, uma FAPERJ, que são as bolsas por dentro do projeto. Ou seja, são bolsas que o profissional vem para nos auxiliar na execução daquele projeto. Ele traz a sua competência, ele agrega, muitas vezes, até uma competência complementar à nossa para a execução do projeto. Então, essas bolsas elas podem ter durações variadas, aí podem ser bolsas de 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí vai depender do cronograma de execução do projeto. Então, essas bolsas também são uma outra forma da gente complementar. Né? Quem acompanhou o vídeo da nossa diretora, que foi antes da nossa mesa redonda aqui, ela falou que nós somos atualmente 478 colaboradores, sendo que desses, apenas 153 são servidores. Então, dá para ter uma ideia do número de pessoas que a gente agrega para fazer as nossas atividades, né, para fazer as nossas entregas para a sociedade. Então, a gente auxilia na formação e também é uma oportunidade de desenvolvimento profissional aqui no INT. Então, tem algumas formas da gente entrar e a gente sempre
interagem com nossos parceiros, né? A gente tem bastante parceria com as universidades aqui do Rio de Janeiro, com outros centros de pesquisa, universidades de outros estados. Normalmente, quando existem essas oportunidades, a gente divulga, porque essa mistura, essa diversificação que já foi celebrada aqui, ela é muito importante, ela enriquece muito o resultado do Instituto. E essas parcerias que você falou, e essas modalidades que você explicou, elas têm um impacto diferente em cada parte do INT, né? A parte de... Quando a gente tem parceria com uma empresa, o estudo, a pesquisa, ela é dirigida, ela vem com o interesse da empresa em alguma competência que a gente desenvolveu, ou em algum artigo que a gente publicou, ou de alguma competência, algum trabalho que a gente já fez. E o trabalho é direcionado, assim, ele é feito baseado no interesse da empresa com o que a gente pode oferecer. Já essas bolsas, o grande valor delas para o INT, da bolsa PCI e da bolsa de iniciação científica, é que elas são o oxigênio do INT. É onde o pesquisador do INT, e aí eu gostaria de ouvir a todos, né, ele pode voar um pouco, ele sair daquela obrigação do trabalho a ser desenvolvido e entregue para aquele desenvolvimento, para ele atingir novos desafios, né? Então, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre essa diferença, os projetos que são feitos em parceria de empresas são importantíssimos para o INT. O INT é uma simbiose, porque a gente precisa da empresa e a empresa precisa do INT, né? A gente se retroalimenta com eles. E essa diferença dessas outras formas de fomento que são com bolsas. Eu queria ouvir um pouco a Márcia, a Paola, o Guido, o que eles acham sobre isso. Márcia, começa aí. Eu vou puxar ali e depois eu passo para o Guido e para a Paola. Eu acho muito interessante porque ele tem questão de parceria com a empresa, mas ele também gera muito conhecimento. E isso é importante, esse oxigênio, da forma como você fala, porque a gente tem linhas de pesquisa com diferentes níveis de maturidade tecnológica, né? Ou seja, estão em diferentes estágios. E esse momento, né, onde a gente ainda tem uma linha, às vezes até com nível um pouquinho mais baixo, não que ela não seja importante, ela é importante, ela só é inicial. E que a gente até agrega as bolsas de iniciação científica ali, ou mesmo as bolsas PCI, ou faz essa coorientação e orientação, que é um papel muito importante. Embora o INT não tenha uma pós-graduação, ele tem uma atuação importante na pós-graduação. Porque nossos pesquisadores acabam sendo professores de cursos de pós-graduação, né? A Paola aqui, que está participando com a gente, ela é orientada de um colega nosso, do Marco Fraga, que é professor lá no NIME. A gente tem outros pesquisadores que são orientadores, que são professores da UFRJ, ou que co-orientam na UERJ, na UFRJ, na UF, em tantos lugares. E quando a gente fala dessas orientações aqui no INT, o INT abre o seu laboratório para receber esses alunos. E essa infraestrutura que o Instituto tem, ela é maravilhosa, né? A Paola falou que ficou maravilhada, né? A gente tem aqui concentrado, né, no nosso prédio aqui, na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, equipamentos de ponta, equipamentos diversos, e você dá acesso a esses alunos aqui, né? Não só aqueles que são orientados ou co-orientados pela gente, mas, de uma certa forma geral, a comunidade científica que nos procura, que muitas vezes
para utilizar os nossos laboratórios, né? Utilizar nossos microscópios, nossas máquinas de ensaio mecânico, outros equipamentos. Então, é uma contribuição muito boa, né? E esse trânsito de alunos aqui dentro, que traz e que leva, é muito importante para você manter esse instituto jovem, atuante, oxigenado. Muitas parcerias nascem daí, né? Por que uma empresa procura a gente? Porque ela reconhece a nossa competência. E onde é que ela encontra a gente? Ela encontra a gente nos congressos, onde a gente vai expor nossos trabalhos, e ali percebe que tem conhecimento, que tem competência, que tem infraestrutura para atender uma determinada demanda, ou o nosso próprio histórico de atuação. Então, é algo muito, muito importante. A Paola deu aí o testemunho dela, falou, olha, quando eu cheguei, que eu vi aquele laboratório do MT, que a minha orientadora me apresentou, fiquei maravilhada, o próprio Guido também já falou. Então, assim, eu acho que se a gente considerar que o nosso capital intelectual, ou seja, nossos colaboradores, mas a nossa infraestrutura e a nossa missão, que é servir a sociedade através da pesquisa tecnológica, dos serviços, né? Que a ANT não trabalha, a gente tem falado bastante aqui de desenvolvimento de projetos, mas a ANT também trabalha na forma de serviços tecnológicos. Às vezes as empresas têm demandas mais específicas, né? Que precisam da nossa competência, do nosso conhecimento, dos nossos equipamentos, e que a gente pode atender, e é muito importante, a ANT faz isso muito bem há muitos anos. Então, essa importância, né, de ter esse fluxo constante aqui de renovação de pessoas, alunos, bolsistas profissionais. Quando a gente fala de bolsas, a gente remete muito como a uma parte, digamos assim, mais jovem da população. Não apenas. A gente, como eu falei, a gente agrega competências aqui para nos complementar. É muito comum a gente ter bolsistas aqui que já trabalharam, já são aposentados, mas vêm contribuir aqui, ou bolsistas que já estão mais, pesquisadores que já estão mais avançados na sua carreira e que vêm trabalhar em algum projeto aqui. Então, esse mix de pessoas diferentes experiências é muito importante, faz muito bem ao Instituto. Eu acho interessante que a Valéria levantou, que realmente as bolsas com empresas são um pouco mais restritivas, um pouco fechadas, que ele tem que seguir um projeto com foco assim, mais focado na utilidade da empresa. Mas bolsas de mestrado, de iniciação científica, onde a gente tem que expandir um pouquinho mais o horizonte de pesquisa, algo menos... Há uma pesquisa pela pesquisa também. Eu acho legal também como o INT ele consegue agregar diferentes setores de pesquisa, desde indústrias até universidades. A gente consegue muito aluno com universidades. E também é legal que isso dá muita visibilidade para a gente. Não? Além de capacitar o aluno, claro, para entrar um aluno da faculdade de graduação, ter contato com a parte experimental, com a parte prática, e de fato sentir um pouco na pele aquilo que ele vê no quadro, que ele vê na sala de aula. Mas também é legal que além de capacitar esse aluno, também dá visibilidade ao Instituto. Cada vez mais aluno que vem, que entra e que depois sai e faz o estágio, ou que sai e faz o mestrado, ele carrega o nome da NT porque ele conhece, ele viu, tem um laboratório de catálise na NT, tem um laboratório de caracterização. E é muito legal para essa divulgação do Instituto e da ciência como um todo, de conseguir promover esse conhecimento para os alunos, sabe? Eu acho isso bem interessante. Eu vejo que aqui dentro do INT a gente consegue expandir nossos horizontes e aplicar muito bem aquilo que a gente traz da universidade, que, como eu disse, muitos dos equipamentos que eu tive contato só aqui no INT, eu estudei a teoria deles na universidade, e aqui eu pude aplicar o conhecimento que eu adquiri durante a minha graduação e até mesmo nas disciplinas da pós. Além disso, como o Guido falou, a gente leva o nome do INT. Apesar de eu ser aluna do IME, eu desenvolvo a minha pesquisa em parceria com o INT, e agora a gente terminou hoje, né, a reunião anual da Sociedade Brasileira de Química, e o nosso grupo levou trabalhos. Então, além de eu levar o nome da minha universidade, eu levei que o meu trabalho está sendo desenvolvido aqui. Então, para o Brasil inteiro estão sabendo, olha, dentro do INT existe um laboratório de catálise, existe uma preocupação com o aproveitamento da biomassa, existem trabalhos sendo desenvolvidos nesse sentido. Então, o fato de haver uma parceria, né, digamos assim,
entre universidades, não só como o IME, mas como a Márcia citou, a UERJ, o FRJ, a UF, universidades também como a Unicamp, isso leva o nome do INT para outras instituições e também favorece esse intercâmbio, né? Porque nem sempre a estrutura que nós temos no INT a gente encontra dentro da universidade. Então, isso também favorece essa questão de discussão, crescimento, divulgação científica. Então, o INT ele tem uma importância muito grande nesse sentido. Eu queria aproveitar também, prometo que eu vou falar menos, mas assim, perguntar, aí eu queria ouvir, aí eu vou começar pela Paola, pelo Guido e pela Márcia depois. Qual o conselho que vocês dariam para um jovem que está assistindo a gente agora, para ele que tem algum tipo de interesse, que suscitou algum interesse, para como ele faz para ele seguir a carreira na área de pesquisa e tecnologia? Então, eu vou pedir para o Guido falar primeiro, depois a Paola e depois a Márcia complementar. Bom, para aquele que estiver ouvindo a gente, bom, não sei se está na faculdade ou não, mas se for mais novo, siga seus instintos, seguir o que você faz com paixão, ver o que lhe move, que áreas do conhecimento, que parte você se sente mais motivado para seguir essa linha na faculdade. Uma vez na faculdade, aproveita o máximo que ela tem. A faculdade tem desde parte mais específica de pesquisa, como iniciativas científicas, como foi levantado, outros grupos também, tem vários grupos. Tentar estar sempre antenado às oportunidades, que a faculdade é um meio muito propício para ter várias oportunidades diversas. Então é muito importante estar sempre antenado, pesquisando, se informando, conversando. Às vezes você tem uma aula, você conhece um professor que parece gente boa, parece ser legal de conversar, conversa com ele, troca uma ideia. Você diz, pô, quero aprofundar em tal área, eu quero saber mais sobre tal assunto, o que você me recomenda? E tentar manter sempre esse ânimo, essa vontade de querer pesquisar, não é pesquisar, mas de querer saber, de querer aprender e carregar consigo esse ímpeto de buscar sempre algo novo, sempre querer investigar. Estar sempre antenado também nessas oportunidades que podem vir, sabe? E também falar para os mais velhos, falar para pessoas para ter conselhos, que também já passaram por isso, já foram alunos, e muitos serão prestativos em lhe ajudar. Bom, falando da minha experiência pessoal, primeiro ponto, inspirem-se nos seus professores, para quem está no ensino médio, busquem inspiração por quem já trilhou o caminho que você sonha em trilhar, usem as redes sociais a seu favor, porque hoje a gente vê, né, que tanto na universidade quanto no ensino médio, principalmente no ensino médio, os adolescentes eles têm um apego muito grande com rede social, e a gente vê muitas universidades divulgando feiras, programas como Meninas e Mulheres na Ciência, né, que leva a ciência para dentro das escolas de ensino fundamental e médio. Então, usem a rede social a seu favor, procurem, entrem nas redes sociais das universidades, do INT, que existem programas que atendem escolas também. Para quem está na universidade, o conselho que o Guido deu, conversar com professores. Como a gente costuma dizer, que o cientista ele é sempre apaixonado pelo novo. Então, busque sempre o novo. As dificuldades vão existir, mas a grande qualidade do cientista é que ele faz da dificuldade um ponto de ignição para ele ter novas ideias. Então, o meu conselho é que cada vez que algo parecer um desafio, use isso para incentivar o cientista que existe em você. Então, esteja sempre antenado nos novos assuntos. A gente está dentro aí de um assunto muito discutido, que é a pandemia de Covid-19. Então, é um assunto que pode inspirar muita gente a querer encontrar uma saída. E é aí que a gente vê o cientista sendo despertado, tanto nos adolescentes quanto nos alunos de universidade. Conversem com seus professores, tentem descobrir suas aptidões, invistam naquilo que vocês gostam, e o caminho, com certeza, vai ser um caminho maravilhoso. Bom, eu aconselho a conversar bastante. É importante você ouvir, né, a experiência de todos, porque sempre as pessoas têm algo a agregar a você, né? Hoje a gente vive num mundo conectado, as informações chegam até a gente numa velocidade muito grande, o mundo está mudando muito rapidamente.
o que significa que você sempre vai ter que estudar. Isso não tem jeito. Ou seja, você vai estudar na graduação, não estude para fazer prova, estude para aprender, né? Ouça a experiência dos outros, ouça a ideia dos outros, contribua com a ideia dos outros, inspire-se em boas pessoas, sobretudo, tenham motivos nobres, ou seja, não pense que vocês vão que vocês vão ser ricos, financeiramente falando, porque são cientistas, mas vivem, sobretudo, ajudar a sociedade, né? Dedicar o teu esforço, porque o teu trabalho é a tua força vital, né? Você está dando a tua força vital. A fazer o bem da sociedade, a pesquisar em temas, aprender coisas que tragam benefícios para a sociedade, que ajudem a preservação do meio ambiente, que ajudem na saúde das pessoas, que visem o bem, né? Isso é uma motivação assim extraordinária. Porque quando te perguntarem, mas o que você faz, qual é a ciência que você faz, você fica lá no laboratório gritando eureka? Não, a gente fala qualquer coisa menos eureka, né? Frequentemente a gente fala, isso não era para ter acontecido. Mas você precisa ter uma boa motivação, né? O cientista, a gente está num momento, até em função da pandemia que a gente está passando, que a ciência tem sido muito, digamos assim, discutida, né? Que se percebe valor nesse momento, alguns questionam, outros aceitam, mas eu acho que o cientista ele é muito automotivado. Você tem que buscar aquilo que te satisfaz, né? E isso é um vetor muito importante para você desenvolver a sua carreira. Buscar a experiência também de outros lugares, né? Ou seja, enquanto jovem, não se prenda a ficar num lugar só, mas busque conhecer lugares diferentes, universidades diferentes, centros de pesquisa diferentes, pessoas diferentes. São fontes assim as mais diversas. E tudo isso vai contribuindo para a sua formação até que você se molda e segue seu caminho. Então, quando você se inspira nessas fontes diferentes, em boas fontes, certamente você vai trilhar um bom caminho. Quer dizer, estude muito, ouça muito, converse muito e seja muito automotivado e busque sempre pesquisar coisas que sejam interessantes para a sociedade, que levem ao bem da sociedade, à elevação do ser humano. Isso é bom caminho para você seguir adiante. Eu para finalizar aqui meus comentários, que hoje vocês já falaram todos, dizer o seguinte: aqui eu estou compartilhando a tela com 4 pessoas fantásticas, mas todo cientista nem todo mundo é tão fantástico como esses 3 aqui não, tá? Tem com a Paola, o Guido e a Mar. Tem pessoas que nem eu, são pessoas comuns, sabe? Pessoas que decidiram investir no que gostavam, né? Que decidiram que o esforço, você não é que é uma coisa, não, ela olha. Eu tive colegas assim que abriam o livro, olhavam de um lado do outro, tirava 10 na prova. Eu, para tirar 10, eu tirava, mas eu tinha que ler muito, estudar. Então, não é só para gênio, não, é só gênio, só pessoas fantásticas, só pessoas fora da curva. Não é. A pesquisa é para todos. A pesquisa recebe todos, acolhe todos. É só ouvir um pouco o que eles falaram aqui, de dedicação, de vontade, de correr atrás, compartilhar, que tem espaço para todo mundo. A pesquisa, na verdade, ela não é feita sozinha, né? A gente sempre está falando aqui de equipes, de troca, de
convivência, todos têm um papel fundamental. As pessoas são diferentes em qualquer situação de vida, seja um cientista ou não, né? Quando a gente sai desse nosso mundinho aqui de cientistas, a gente tem médicos que são diferentes, professores que são diferentes, e todos são necessários, todos são importantes. Então, nada se faz sozinho, né? Na verdade, você precisa ter uma equipe, né? Todos esses resultados que a gente vê, os prêmios, os reconhecimentos, a gente pode olhar que tem uma equipe ali que vem trabalhando junto com aquele pesquisador que gerou aquilo, né? As pessoas estão em diferentes momentos de suas carreiras. Ora são liderados, ora são líderes de grupo, voltam a ser liderados, mas o importante é sempre você trabalhar de maneira séria, fazer com carinho a sua atividade, porque com certeza vai sair bem feito e você vai ter um excelente resultado. Agora, eu quero ver a nossa audiência aqui, se tem alguém ainda assistindo a gente. Sexta-feira, às 6h30 da tarde, eu já sextou, se tem alguma pergunta aqui para a gente responder. Mas eu acho que uma coisa que eu queria falar e que é muito importante, né? A gente falou o tempo todo aqui de CNPq, de CAP, de infraestrutura, de investimento, que é a importância, né, dessas instituições, a importância de ter um Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações para que a gente consiga fazer ciência, tecnologia no Brasil. É importante, traz desenvolvimento econômico, traz desenvolvimento humano, social, e é importante a gente seguir nessa linha, né, que a gente consiga ter investimentos, né, correntes nessa área, nas agências, a importância das bolsas. Quando a gente fala aqui para o no nosso mundo aqui, INT, e também quando a gente está falando das outras instituições, não só as nossas unidades de pesquisa do Ministério, como também as universidades, o quanto é importante a manutenção das bolsas, o quanto é importante você ter projetos, né, fomento para executar esses projetos de pesquisa, seja via CNPq, via CAPES, via FINEP, que seja. Hoje a gente tem mais um instrumento que é a Embrap, mas voltada ao fomento de projetos de inovação em parceria com as empresas. A gente tem o BNDES. É importante esse investimento para o desenvolvimento do país. Então, é bom a gente sempre buscar defender isso, prestar atenção no que vem sendo feito e lutar para que esses investimentos se mantenham e para que essa infraestrutura ela possa ser mantida e melhorada, assim como a gente também possa conseguir absorver os pesquisadores, né, os mestres, os doutores que a gente forma anualmente, que eles tenham oportunidade aqui no Brasil, que eles não precisem sair do país para desenvolver os seus trabalhos. Então, é muito importante a gente reter esses profissionais, a gente reter esse conhecimento, e para isso é exatamente que a gente precisa de todo o apoio do Ministério para seguir nessa linha. Nós temos uma pergunta aqui, Márcia, do Luiz Fernando Pinto de Oliveira. Ele tem que decidir se ele vai para Portugal fazer o PhD dele ou se ele fica no Brasil. E ele quer ficar. Aí ele quer ouvir você falar sobre isso. O que vocês aconselham? Bom, Luiz Fernando, nesse momento, para fazer um PhD, um pós-doutorado, eu acho que foi o que eu falei. Eu acho importante a gente conhecer lugares diferentes, profissionais diferentes e ter experiências diferentes. Certamente, quando a gente escolhe fazer um PhD fora do país, é até para a gente ter esse contato, essa cultura com um outro sistema de CIT que não é exatamente igual ao nosso, conhecer como é feito lá, aprender com algum profissional, alguma técnica, algum processo que a gente ainda não tem aqui. Eu acho uma experiência muito válida, mas eu também acho importante você voltar para o Brasil e tentar desempenhar aqui a tua atividade, ou seja, você
conseguir ter acesso a algum instituto, alguma universidade onde você possa participar de um projeto e colocar tudo aquilo que você aprendeu aqui a serviço da nossa sociedade. O Ricardo também está perguntando, olha, como que vocês avaliam a fuga de cientistas ao exterior, né, para desenvolver a carreira em função da falta de incentivo e pesquisa no Brasil? Bem, você fica, as pessoas, como a Márcia falou, e todos nós falamos durante nossa conversa, e até a última pergunta foi feita, né? As bolsas de mestrado, elas não é que elas estão escassas, é porque a procura aumentou bastante também, né? O impacto da pandemia e, antes disso, também a redução das ofertas de emprego faz com que algumas pessoas busquem outras possibilidades, e uma delas é a formação, melhorar a formação e fazendo seu mestrado e doutorado. Então, isso causa uma procura grande de bolsas, quando elas são oferecidas, né, nos processos seletivos das universidades. E se as pessoas se formam, terminam sua formação e não conseguem uma colocação, aí elas começam a ficar ansiosas e preocupadas e acabam tentando uma posição fora do país. Mas eu já tive uma experiência fora do país, tem o seu lado bom, mas também não é fácil. Você vive num país diferente, onde você é diferente, onde o seu sotaque é diferente, então você tem algumas barreiras a serem vencidas, e você também, lá não é uma mil maravilhas também que você consegue. Às vezes as pessoas saem do país com um sonho de ir ganhar a vida fora e acabam sendo pessoas com um nível de formação muito grande, indo para fora do país para trabalhos mais simples e com todo valor, mas trabalhos que não correspondem à formação feita. Então, existe uma forma de você, fora do país, melhorar cada vez mais, a gente incentiva realmente que as pessoas caminhem, procurem. Mas no Brasil existe também espaço para um bom pesquisador e um bom profissional. Olha só, vocês estão recebendo muitos parabéns, realmente foi um prazer ouvir vocês conversando sobre o que é ser um cientista, né, e o caminho que vocês trilharam para chegar nesse ponto. São 4 vidas, 4 histórias diferentes, mas todos chegando no mesmo ponto, que é fazer pesquisa e criar riquezas para a sociedade, né, bens para a sociedade, e isso é um tipo de missão. Então, é realmente, como a Márcia falou, importante que haja muitas oportunidades para que os jovens se descubram cientistas, tenham oportunidade de ter o desenvolvimento da curiosidade que o Guido relatou, que a Paola relatou, que a Valéria também relatou, e a Márcia, né, começou assim mais séria, mas é a paixão que guia, né, Márcia? Então, foi uma oportunidade muito, muito importante, interessante, ouvir vocês falarem sobre isso. E eu tenho certeza que as pessoas estão com muitas perguntas, vocês já responderam várias durante os debates, mas o contato de vocês está no começo da apresentação, não é, Márcia? Então, as pessoas que tiverem interesse podem mandar suas mensagens para o INT. A Márcia, a Valéria, o Guido e a Paola fazem parte da equipe do INT e vão poder, né, interagir com vocês. Como a Paola achou lá, né, um mestre para guiar o pensamento dela e poder abrir o caminho dela, como ela relatou para nós. Então, eu acho que a gente tem que buscar similaridades e ir traçando cada um o seu caminho,
dentro das ferramentas que a gente tem disponível, né, Márcia? Então, eu gostaria de agradecer muito, Márcia, Valéria, Guido, Paola, pela oportunidade de estar aqui com vocês e que vocês puderam passar essa experiência de vida, né, e de missão de vida mesmo do que é ser um cientista. Agradeço muito em nome do MCTI, obrigado pela oportunidade na tarde de hoje. Obrigada, Ana Paula, obrigada, meus colegas, e espero que a gente tenha passado essa paixão para todos que estão nos ouvindo. Agradeço também a Ana Paula, aos meus colegas que dividiram a mesa comigo, a todo mundo que assistiu. E não desistam da ciência, sejam cientistas. É isso aí, Paola. Queria agradecer a Ana Paula também, meus colegas cientistas do NT também. Também agradecer a todo mundo que ouviu a gente, que esteve aqui conosco durante toda a conversa. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado. Bom, Ana Paula, queria agradecer suas palavras, queria agradecer aqui a Valéria, a Paola, o Guido, acho que a conversa foi excelente aqui. Agradecer a todos que assistiram a gente, falar, nos sigam nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, eu não lembro, ou é INT.online ou INT_online, vocês vão encontrar a gente, falar que o INT está fazendo 100 anos, ano que vem é o ano do nosso centenário, então nós teremos bastante atividade, mais uma oportunidade para conhecer o Instituto, conhecer as nossas linhas, nossas atividades. Em princípio deve ser virtual no primeiro semestre, mas a gente espera que no segundo semestre a gente já consiga estar aqui de portas abertas, então é uma oportunidade para que as pessoas venham conhecer, entender um pouco mais sobre ciência, sobre tecnologia. O Instituto está de portas abertas para isso. Muito obrigada. Agradeço também a quem nos acompanhou até aqui, não é? Busque a nossa programação no snct.mcti.gov.br, que tem muito mais acontecendo nesse mês nacional de ciência e tecnologia. Boa noite para todos. Boa noite.